Bom dia, queridos. Uma manhã fria, chuvosa, onde... antes de mais nada, as crianças de 3 a 11, para sua aulinha agora. Os professores estão nas portas lá, ansiosos, esperando para ter esse tempo com as crianças. Aleluia. Muito bom estar com vocês. Tivemos o encontro do setor essa semana, na quarta-feira, e estava dando um pequeno e muito rápido testemunho dos dias que Denise e eu estivemos no Rio de Janeiro com a amada igreja lá. E foi um tempo muito precioso de estar com aqueles irmãos e nos alegrarmos com aquilo que o Senhor está fazendo por toda parte, porque por toda parte Ele está edificando a sua igreja. Ele está preparando um povo que Ele quer que seja essa noiva adornada, ataviada, que está esperando por esse noivo. E todos nós precisamos ser e queremos ser a noiva que aguarda a chegada do noivo. Amém? Estejamos com o nosso coração desejosos de estar com Ele. Como o irmão estava orando antes, nós, enquanto aguardamos com expectativa aquilo que o Senhor vai fazer na sua igreja, e queremos ser resposta também para este mundo que está tão perdido em todos os seus valores e todas as coisas, mas que perdeu a esperança e já não sabe mais o que é, o que não é verdade, né? Mas por misericórdia nós temos encontrado aquele que é a verdade. Não é uma verdade, mas ele é a verdade. Amém? E em cima disso nós queremos viver com essa certeza de que servimos a um Deus verdadeiro e que vai cumprir tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E Ele vem buscar a sua igreja, e a palavra ainda diz que alguns têm por tardio, né? Mas o Senhor não tarda, Ele usa de misericórdia, porque Ele quer alcançar todos. Meus queridos, nesta manhã eu queria repartir com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, uma palavra que ainda creio precisa passar por todo um decantar ainda mais, mas creio que o Espírito quer comunicar isso à igreja hoje, e é uma palavra que nos leva a fazer uma avaliação. Se eu pudesse dar algum título, seria um check-up do nosso coração com Deus, né? Tradicionalmente a gente tem que fazer às vezes um check-up periodicamente com o médico, ou pelo menos se supõe que a gente faça, né? De vez em quando fazer alguns exames para ver como é que está o colesterol e tudo mais, né? Para a gente saber como é que está a situação, né? Se está muito longe, está muito perto dos parâmetros recomendados, né? E creio que nós, como igreja, também precisamos fazer, com alguma periodicidade, uma verificação de como está o nosso coração com relação ao nosso amor pelo Senhor, ao nosso compromisso com Ele, né? Se em relação ao último ano chegamos até aqui amando um pouquinho mais, ou se não está bem assim como deveria, né? Às vezes muda o tempo, dá uma esfriada. Será que o amor dá uma esfriadinha junto também? O Senhor espera que não, né? Que o nosso coração e a nossa decisão por Ele não estejam condicionadas
a clima ou a qualquer outra coisa, né? Mas a verdade é que nós precisamos, né, somos advertidos pela palavra, né, a realmente avaliarmos como está o nosso amor. Queria convidar vocês para abrir o texto de Provérbios 4, 23, texto bem conhecido, mas acho que é importante nós lançarmos essa base. A palavra vai nos dizer, pode ter versões um pouquinho diferentes, mas vai dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ainda no livro de Provérbios 16, 9, tem um texto que também vai nos dizer que o coração do homem, ele planeja o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os seus passos. E quando os fariseus questionaram Jesus a respeito dos discípulos, se lavavam as mãos, se não lavavam, se seguiam os ritos ou não, né? Jesus confronta eles lá em Mateus 15, versículo 18 a 19, ele vai dizer sobre o que contamina o homem. E ele fala que o que sai da boca vem do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então nós começamos a ver que o Senhor realmente precisa sondar o nosso coração e conhecer o nosso coração. E não só isso, mas Ele precisa nos levar a nós mesmos entendermos, porque o coração do homem, ele é enganoso, né? A palavra diz que ele é desesperadamente corrupto. Um outro texto bastante conhecido em Deuteronômio 8, tem duas versões, eu tenho aqui uma versão que é mais conhecida de Deuteronômio 8, 1 a 3. O Senhor vai dizer: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se tu guardarias os seus mandamentos ou não. E na versão chamada Bíblia Livre, eu peguei essa versão porque ela vai dizer assim que Ele te lembrará de todo o caminho por onde te trouxe, é o mesmo texto, né? Por todo o caminho por onde te trouxe o Senhor teu Deus, esses 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te. E não, essa versão não diz para saber o que estava no teu coração, mas para mostrar o que estava no teu coração. Então a questão não é apenas que Deus estava nos fazendo saber, mas Ele queria que nós víssemos, então Ele ia mostrar o que estava no nosso coração. Depois o texto ainda dá uma ênfase no Salmo 139. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E Romanos 8, 27 vai dizer que aquele que sonda e conhece os corações e a intenção do Espírito. Então, com isso, nós sabemos que estamos diante de um Deus que nós não podemos dizer: Senhor, é isso, é aquilo, eu te amo muito, né? Porque Ele diz: eu conheço teu coração. Estava lembrando também na minha filha, a Clarissa, com 2, 3 anos de idade, um pouquinho mais, nós fazíamos uma brincadeira de dizer quem é que amava mais um ao outro. E aí ela na época, ela dizia: pai, eu te amo até a lua. Né? E eu dizia: mas eu te amo muito mais. Não, eu te amo mais. E a gente ficava naquela brincadeira de quem é que amava mais, né?
Mas a verdade é que a criança, ela corresponde a um afeto que ela recebe, mas ela sabe muito pouco sobre o amor. Uma criança pequena, um filho, ele é afetivo conosco, ele nos abraça, ele dá beijo. Agora eu estou curtindo a fase da neta, que dá beijo o tempo todo, né? E é uma delícia isso, né? Mas a gente sabe que essa correspondência, ela é uma correspondência limitada àquilo que a criança pode dar. E às vezes quando ela recebe um não do pai ou um não do avô, às vezes ela já faz uma cara fechada e alguns casos assim, eu não gosto mais de ti, né? Então já mudou, né? Gostava, mas agora já não gosta mais, porque agora foi contrariada, né? Quando nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes, né, nós podemos ter um comportamento parecido, onde nós vamos nos relacionar com Deus de acordo com aquilo que nós recebemos dele. Já tive a oportunidade de ministrar aqui, né, sobre a paternidade de Deus, onde nós atrelamos que Deus é Pai, Deus é bom, se Ele me dá. Se Ele não me dá, eu associo que então Ele não me ama. Quando isso, na verdade, não tem nada a ver com o amor dele por nós. Porque Ele nos ama incondicionalmente, já nos provou esse amor. Ele não precisa fazer mais nada para provar o quanto Ele nos amou. Por quê? Porque Ele deu o melhor, deu tudo, deu sua vida, se esvaziou por nós. Mas nós, muitas vezes, precisamos medir, avaliar que tipo de amor é esse que nós temos por Ele. Minha pergunta para você hoje, nessa manhã, sem nenhuma intenção de trazer nenhuma acusação para ninguém, mas é que tipo de amor você tem dado para o Senhor? Será que você tem parado para medir isso, para pensar, Senhor, será que eu te amo mais hoje do que eu te amava em junho de 2024? Será que eu te amo mais hoje? Eu estou mais disposto a te seguir do que eu estava há um ano atrás? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder ao Senhor. O desejo do Senhor é que a gente possa crescer nesse relacionamento, que nós possamos avançar na comunhão e no serviço de amor por Ele. Essas coisas que caminham juntas, né? O amor e o dar, o servir, caminham juntos e nós vamos ver um pouquinho disso. Mas eu queria que a gente tivesse com essa pergunta em mente. Será que eu amo mais o Senhor do que eu amava antes? Cresceu esse amor, eu botei uma aguinha, eu reguei essa plantinha e ela está crescendo? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder ao Senhor. Queria convidar vocês para, ainda em cima dessa linha de pensamento sobre o coração, abrirem também em 1 Samuel 13:14. Queria dar uma pincelada sobre a história de Davi, que segundo a própria palavra foi um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13:14, é o momento então em que Samuel está dizendo para Saul que o reino já não vai mais pertencer a ele, né? Aqui eu estou só contextualizando para vocês. Saul tinha desobedecido e desonrado ao Senhor com as suas decisões, e Samuel chega e diz que já não, o reino dele não vai subsistir, né? Mas o texto continua dizendo então, porém agora não subsistirá o teu reino, porque o Senhor já tem buscado um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado que seja rei sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. Está na versão Almeida Corrigida e Fiel, que muda um pouquinho, né? Mas aqui nós começamos a ver que havia um requisito que Saul não atendeu e que o Senhor já tinha encontrado no coração de Davi,
que era um homem que guardava aquilo que o Senhor tinha ordenado. Ainda em Atos 13, 22, essa palavra vai se repetir, né? Vai dizer que Deus deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Há nessas declarações uma verdade muito importante, e Jesus depois vai enfatizar isso durante o seu ministério. Ele vai dizer: se vocês realmente me reconhecem como Senhor, vocês precisam fazer aquilo que eu vos mando. E ele ainda vai dizer: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu vos mando. Então, o que o Senhor está buscando em cada um de nós é homens e mulheres dispostos a obedecer ao seu chamado. Homens e mulheres cheios de obediência. A medida do nosso amor, ela é diretamente proporcional ao quanto nós decidimos obedecer aquilo que o Senhor está nos falando. Pouco tempo atrás, estava ouvindo o podcast lá do Cacilhas no Jesuscope lá, e ele estava falando, né, de uma direção que o Senhor deu lá para o grupo, né? Eu já tive acesso a esse material junto com o Henrique lá, né? Onde há uma lista de coisas que o Senhor Jesus trouxe e deixou claro para cada um de nós viver. E como nós muitas vezes nos atrapalhamos com algumas dessas coisas e perdemos de foco e de vista que o Senhor nos quer sendo fiéis nessas coisas. E aí às vezes nós somos muito emocionais, muito reativos a algumas coisas, mas não somos práticos naquilo que precisamos fazer, naquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer, naquilo que Ele já deu toda a demonstração de amor, de cuidado por nós, né? Mas é interessante que quando nós olhamos para a história de Davi, não dá para dizer que é um homem assim, que acertou todas, né? Pelo contrário, as Escrituras mostram que Davi se atrapalhou feio, né? E eu, muitas vezes, tive alguns questionamentos com o Senhor. Disse: puxa, Senhor, eu sei que Saul pisou na bola quando deveria ter esperado por Samuel para oferecer o sacrifício, que ele foi pressionado pelo povo. Mas tinha toda uma circunstância ali, e Saul errou, e eu no lugar dele, não sei se eu também não acabaria cedendo às pressões, né? Agora Davi, Senhor, Davi planejou um homicídio, né? Davi adulterou com uma mulher, né? E parece que na minha balança, como se eu tivesse uma balança para medir, né? Eu ia dizer, parece que Davi merece menos misericórdia do que Saul, né? E aí, de repente, a gente vê essa declaração do Senhor de que achei um homem segundo o meu coração. Davi, um homem segundo o coração. Senhor, o que tem nessa atitude de Davi que torna ele um homem segundo o teu coração? Porque tu não escondeu, e o Senhor fez questão de não esconder os erros de Davi. Ele não pintou, né, uma ideia de um rei glorioso, que fez grandes batalhas, que venceu Golias, que declarou que o Senhor era o Deus de Israel. Mas ele mostra toda essa parte do coração mau de Davi, né? E então eu me deparei com esse texto quando o profeta Natã vai conversar com ele e diz que ele tinha pecado. E aí eu fui olhar para o momento em que Samuel diz para Saul que Saul tinha desobedecido. E aí a gente vê a grande diferença que, para mim, hoje é algo que nós precisamos nos encher constantemente de um coração que se quebranta diante do Senhor com facilidade e reconhece os erros e vai para diante do Senhor com um coração sincero. Saul foi um homem
que fez grandes coisas para o Senhor também. Nós não podemos esquecer que foi um homem que foi o primeiro rei de Israel e que trouxe libertação contra os filisteus, fez muitas coisas. Existem muitos fatos registrados sobre o reinado de Saul. Mas em algum momento da caminhada, Saul perdeu de vista que a glória pertencia ao Senhor e somente ao Senhor. E que ele precisava ter um coração que se quebrantava diante do Senhor. Há tempos atrás vi um irmão falando, e esses dias ainda estava repetindo, né? Que todos nós que somos hoje confrontados com alguma situação, nós podemos agir ou como Saul ou como Davi. Saul disse, Senhor, mas tudo bem, Samuel, eu fui pressionado pelas circunstâncias, então ele começou a se explicar, né? Então o coração dele não foi pronto. Agora, quando Natan disse para Davi, tu és esse homem que pecou, a resposta imediata de Davi foi, pequei contra o Senhor. E quando nós somos muito bons de argumento, essa não está nas escrituras, né, mas uma palavra que eu ouvi do irmão, né, quando nós somos muito bons de argumento, nós somos ruins de arrependimento. Então, quando a gente ouve uma pessoa dizer, eu fiz, mas eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo, né? Quando a gente olha para o jardim do Éden, quando o Senhor questiona Adão, ele diz, mas foi a mulher que tu me deu, né? Então nós vemos sempre uma dificuldade em reconhecer o seu pecado e chamar ele pelo nome, né? Que é pecado aquilo que estamos fazendo. Então o que diferenciou Davi de Saul e que fez com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi não errou, a palavra deixa bem claro os erros dele. Mas de alguma maneira Davi encontrou um lugar que ele disse, eu quero alinhar o meu coração com o coração do Senhor. E ainda vi um autor também, lendo essa semana, um autor que fez um comentário que me chamou a atenção, né? O que é essa expressão, um homem segundo o meu coração, né? E esse autor vai dizer que um homem segundo um coração de Deus é um homem que decide alinhar o seu coração para que o Senhor receba a glória que pertence a Ele. E Davi dizia, eu quero estar, Senhor, na Tua presença. E quando ele recebe toda a promessa de que da descendência dele sairia aquele que redimiria para sempre e que o reino dele então seria estabelecido para sempre, disse, quem sou eu para merecer tudo isso? Porque a Ti, Senhor, pertence a glória. Então Davi tinha essa consciência de quem era que merecia toda a honra e toda a glória. Mas para isso ele precisava estar num lugar de quebrantamento, num lugar de arrependimento. E esse lugar ele encontrou diante do Senhor, apesar de todas as coisas erradas que fez e que foram erros sérios, né? Mas quando ele disse, pequei, a resposta de Natan foi, e o Senhor já te perdoou. Então que nós tenhamos essa mesma disposição de chegar diante do Senhor e muitas vezes, Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. Eu fiz. Eu preciso da Tua misericórdia. Porque se nós temos esse coração, é certo que o Senhor tem misericórdia para estender para nós. Amém? Vamos ver um outro texto de João 21, 15 a 17. Agora eu quero falar um pouquinho sobre um outro personagem que também disse que amava muito a Jesus e que também queria muito fazer coisas para o Senhor. Se nós olhamos para a vida de Davi e olhamos agora para a vida de Pedro, nós vamos ver um Pedro afoito, um Pedro disposto a sair fazendo coisa, né? O cortador de orelha, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, se os outros vão te deixar comigo que eu não vou, né? Esse era o Pedrão, né? Todos vocês conhecem bem a história, sabem o que aconteceu com Pedro, que afirmou
que ainda que todos os outros fizessem qualquer coisa, ele não. Ele era diferente. E aí, Pedro erra, e erra feio também, e nega o Senhor. Mas diferente de Davi, o que estava sendo avaliado agora, né, porque a palavra vai dizer que Pedro chorou profundamente, chorou intensamente. Creio que ali ele ficou extremamente quebrado, né? Mas Pedro agora tem uma conversa com o Senhor e eu acho que ele está tentando entender o que Deus está, o que o Senhor está falando com ele, o que Jesus está pedindo dele, né? E aí nós temos a conversa, então, que eles tinham ceado juntos, né? E o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E essa pergunta, na verdade, Jesus estava, se a gente fosse traduzir, né, diretamente do grego, diz: Pedro, tu está disposto a a sacrificar a tua vida por mim? E Pedro responde: Senhor, eu te amo como um amigo, ó, é muito legal. Mas eu não estou nesse ponto de dar minha vida. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Tu está disposto a dar a tua vida? E Pedro responde de novo: Senhor, eu gosto muito, mas gosto muito mesmo de ti. Meu amor por ti vai até a lua. Né? Mas para dar a vida, não tá tanto assim. E é muito, muito especial de ver que o Senhor Jesus desce até o padrão de Pedro e ele diz: Pedro, tu realmente me ama como um irmão. Porque era tudo que Pedro podia oferecer, né? A terceira pergunta de Jesus não é mais se tu está disposto a sacrificar a tua vida, mas se tu me ama com esse amor filéu, né? Primeiro ele pergunta 2 vezes do amor ágape, né? Que é esse amor sacrificial. E na terceira Jesus então desce e vem em direção ao coração de Pedro. E diz: Pedro, tu realmente me ama com esse amor filéu? E Pedro diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, eu não consigo chegar no amor que tu estava falando antes. Eu não dou conta, Senhor. Eu te amo, né? Mas não é tudo isso. Não consigo ainda. E aqui Pedro alcança um momento que, na minha opinião, ele se iguala a Davi. Porque ele diz: Senhor, eu não tenho condições de te oferecer o que tu está me pedindo. Eu não sou tudo isso. Assim como Davi disse: quem sou eu, Senhor, para que tu olhe para mim e decida fazer da minha geração uma geração que vai permanecer para sempre, que sempre vai ter um rei. E ainda tu me alcançar com tamanha misericórdia depois de tudo que eu fiz. Aqui Pedro chega nesse mesmo ponto e ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, mas o que eu posso te dar é isso. E é interessante que o Senhor diz para ele: então tu apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o propósito de Deus para com a vida de Pedro permaneceu intacto, apesar de Pedro não poder oferecer aquilo que o Senhor estava pedindo dele. Mas vai além, e eu já tinha lido muitas vezes esse texto, mas estava meditando um pouquinho mais. Essa noite estava falando para o Zé que essa noite estava meditando sobre isso. O versículo 18 e 19 de João 21, 18 e 19, para mim ele saltou aos meus olhos nessa noite quando eu estava meditando, porque ele diz que Jesus traz uma palavra profética sobre a vida de Pedro. E ele diz: na verdade eu te digo, Pedro, que quando tu era mais moço, tu mesmo te vestia, né? E tu andava por onde tu queria. Mas quando tu fores velho, tu vai estender as mãos e tu vai ser levado para um lugar que tu não quer. E ali, então, o texto ainda continua dizendo: então, Jesus estava dizendo de que modo Pedro iria honrar e glorificar ao Senhor. E aí eu entendi
que essa palavra era uma palavra profética, que nas entrelinhas Jesus está dizendo assim: Pedro, eu sei que tu não dá conta de me amar com amor ágape, mas tu vai amadurecer, Pedro, e tu vai me amar com amor sacrificial, que vai até o fim. Diz a história que Pedro morreu, não sei, os historiadores falam, não sei o quão confiável é toda essa informação, mas que ele morreu crucificado e que ele disse: eu não quero morrer. Não sou digno de morrer do mesmo jeito que o Senhor morreu, então eu quero ser crucificado de ponta cabeça, né? Mas o Senhor sabia onde é que ele queria levar Pedro. E ele enxergava não as limitações de Pedro, mas todo o potencial que Pedro tinha de amar ao Senhor. Então Jesus foi de encontro a essa limitação de Pedro. E com isso nós entendemos que o Senhor sempre conheceu o coração de Pedro, ele nunca se iludiu com o coração de Pedro. Mas ele decidiu amar Pedro até o fim. E Pedro pôde, com a sua morte, honrar o Senhor e glorificar ao nome do Senhor. Então nós entendemos, eu entendo aqui que há níveis de amor que nós podemos dar ao Senhor que acompanham a nossa maturidade, a nossa caminhada. Por isso que é importante que nós, no dia de hoje, possamos avaliar o quanto nós estamos amando o Senhor, qual é o nível do meu amor pelo Senhor, o quanto eu estou disposto a obedecer. E aí eu queria convidar vocês para notarem algumas coisas importantes sobre esse amor. A primeira característica importante desse amor, que serviu para Pedro, que serviu para Davi e que precisa hoje estar presente na nossa vida, é que esse amor, ele precisa ser fruto de conhecermos ao Senhor, de contemplarmos a Ele. 2 Coríntios 3,18 vai dizer que nós agora com o rosto desvendado contemplamos para sermos transformados. Então a importância de que o nosso relacionamento com Deus, ele não se dê por aquilo que eu ouvi de outros, por aquilo mesmo por aquilo que foi falado num púlpito, pela pregação mais eloquente. Não, o nosso conhecimento precisa ser fruto daquilo que nós encontramos na presença do Senhor. Daquilo que nós entendemos porque nós desenvolvemos um relacionamento com Ele. Jó vai dizer, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há uma diferença muito grande em um conhecimento intelectual ou em um conhecimento baseado nas experiências dos outros, deste conhecimento que nós podemos desenvolver fruto da nossa comunhão, da nossa intimidade. Filipenses 3,10 ainda vai dizer que nós vamos para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo aqui está falando, inclusive, nesse texto ele vai falar de comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está enxergando alguma coisa diferente aqui também, porque ele está dizendo que eu quero, de alguma maneira, me conformar às mesmas experiências que Cristo teve, porque eu quero amá-lo, eu quero conhecê-lo mais a fundo. O segundo ponto importante, então, falamos do primeiro, que é esse conhecimento, que é essa experiência pessoal, é termos um coração sincero. Marcos 7,6, Jesus está falando com os fariseus, os escribas, e ele vai dizer: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a palavra hipócritas, creio que muitos já conhecem, do grego ela vai falar sobre uma máscara, né? Eu lembro há muitos anos atrás como eu fiquei impressionado, né, com entender que
a cultura dos gregos, quando tinham aqueles teatros, né, a céu aberto, onde havia já havia um desenvolvimento cultural grande deste povo, eles faziam então as peças teatrais. E essas peças elas eram apresentadas com os atores usavam máscaras de cera. Até hoje, né, alguns anúncios de teatro têm duas máscarazinhas, não sei quantos vão lembrar disso, mas é muito comum. Né, quando fala de uma peça teatral, tem os símbolos são duas máscaras, né, que remete àquele tempo, né, dos teatros, onde então esses personagens podiam estar com um semblante, mas eles botavam aquela máscara que podia ser um sorriso, podia ser choro, podia ser uma cara de brabo. Então a máscara ela passava uma ideia que não necessariamente ia encontrar correspondência em quem estava, o personagem que estava por trás. Então entender que sinceridade é quando nós tiramos toda a máscara, né? Tudo aquilo que pode de alguma maneira passar uma ideia que não é a real. Então, sem cera, sinceridade. Guardem isso, né? Senhor, eu quero chegar na Tua presença, Senhor, sem nenhuma máscara, sem nenhuma aparência, mas eu quero ser autêntico na Tua presença, né? O Senhor precisa encontrar em nós esse coração sincero. Ainda tem uma outra definição sobre sincero coração, de Hebreus 10, 22, vai dizer: aproximemo-nos com sincero coração. E a palavra ali também é a mesma, do grego, e diz que não tem apenas o nome ou um objeto em consideração ou semelhança, mas que participa da essência do mesmo. Por isso que Paulo vai dizer que eu quero ser participante dos sofrimentos de Cristo e não apenas falar daquilo que ele sofreu, mas eu quero ser parte disso. Eu até confesso também, já disse isso em alguns lugares, que parece que Pedro às vezes tem um ladinho meio masoquista, né? Porque ele vai dizer que ele queria sofrer, que ele queria passar por certas coisas, né? Até que eu me dei conta que, na verdade, o que Pedro está dizendo é que ele amava tanto o Senhor que ele não queria deixar de corresponder a tudo aquilo que o Senhor pedisse dele, né? Ele queria dizer sim, Senhor. E o ministério de Paulo, quando começa, o Senhor mesmo diz, né? Porque importa para ele glorifica o meu nome através do sofrimento, ele vai saber, ele vai aprender, né? Eu creio que essa palavra ela estava sempre acompanhando Paulo e ele dizia: não quero fugir daquilo que o Senhor tem para mim, né? Que nós não sejamos homens e mulheres que fogem de tudo aquilo que Deus tem para nós, meus queridos. Porque o Senhor não tem planos de destruição para nós. Ainda que nós tenhamos momentos difíceis, e vamos ter. Alguns mais, outros menos, né? Mas tudo aquilo que o Senhor faz sempre tem um fim proveitoso nas nossas vidas. Ele quer nos fazer ser homens e mulheres mais parecidos com seu Filho Jesus. Para isso, existe uma necessidade de nós dizermos: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero te amar mais. Eu quero corresponder a tamanho amor que tu tiveste por mim. Terceiro ponto importante, que foi o que Davi fez, né? Quando foi confrontado, e que nós precisamos hoje resgatar como igreja, é uma prontidão em dizer: eu pequei. Então o reconhecimento do pecado é muito importante para que nós cresçamos nessa comunhão e nesse amor pelo Senhor. Meus filhos já pegaram uma geração, e hoje cada vez isso está mais forte, em que a gente vê uma dificuldade das pessoas de dizerem que erraram. Eu uso até aquela expressão: foi mal, hein? Foi mal, né? E às vezes por trás desse foi mal, assim, foi mal aí, né? Não foi mal, às vezes foi pecado mesmo, né? Às vezes tu ofendeu, às vezes tu tratou mal, às vezes tu falou o que não devia. E aí tu bota uma mascarazinha, né, de um vocabulário e diz: foi mal.
Queridos, nós precisamos chamar pecado pelo nome, e pecado é pecado. E o principal problema do pecado é que ele ofende a santidade do Senhor. Nosso Deus é um Deus santo, e nós precisamos realmente chamar o pecado pelo pecado para que nós possamos alcançar perdão. Porque o problema não está em termos errado, né, porque nós temos um advogado que intercede por nós e nós alcançamos misericórdia. O problema está em nós queremos minimizar, diminuir aquilo que fizemos para nos justificar. Isso ofende ao nosso Senhor, que conhece o nosso coração. Então tenhamos um coração que reconhece. O quarto ponto, estamos indo já para o fim. Nós precisamos ser homens e mulheres que perdoam. O texto de Efésios 4:32 vai dizer: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vocês foram perdoados. Nós temos hoje também uma dificuldade como temos uma dificuldade de reconhecer, nós também às vezes temos uma dificuldade em liberar perdão sobre a vida das pessoas. Muitos assuntos são empurrados por anos e não são tratados. E nós deixamos de resolver coisas nas nossas vidas. Deixamos de deixar as pessoas, nos limitamos e limitamos a vida de outras pessoas por reter o perdão. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração pronto para perdoar, pronto para dizer: tá bom, querido, eu te perdoo, esse assunto está resolvido diante do Senhor. E ali se encerra o assunto, a pessoa fica livre e você fica livre. Ah, mas eu não sinto vontade. O Senhor não pediu para nós sentir vontade, Ele pediu para nós obedecer a Ele. A grande dificuldade é que nós já somos uma geração de muito sentimento e pouca decisão. Vivemos por aquilo que sentimos e não por aquilo que cremos. A fé, ela não se fundamenta naquilo que a gente sente, ela se fundamenta naquilo que você crê. Quinto ponto. Precisamos obedecer a palavra. O texto de Mateus 24:12 é um texto muito interessante, que vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa palavrinha iniquidade do grego é anomínia. É isso, né? Mais ou menos isso que se pronuncia. E a tradução diz a condição daquele que não cumpre, daquele que decide desobedecer. Olha só. Então, como é que o amor vai esfriando na nossa vida? Como é que o amor pode ir ficando amortecido? É à medida em que nós somos confrontados pelo Espírito Santo a uma situação e nós decidimos resistir àquilo. O Senhor precisa encontrar em nós uma resposta. Senhor, eu quero obedecer, eu vou obedecer. 1 Pedro 1:22 vai falar: tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade. Às vezes nós queremos que o Senhor nos limpe, mas nós não queremos obedecer. E o que a palavra está nos dizendo é que é pela obediência que vem a limpeza. E nós queremos inverter: Senhor, eu quero estar limpinho. E o Senhor diz: primeiro me obedece, então. Vamos tratar a coisa pelo ponto certo, né? Primeiro me obedece. E o texto ainda vai continuar dizendo: amai-vos, né? Ou seja, além de sermos limpos, né, nós vamos ter condição de amar uns aos outros, porque nós estamos andando em obediência. O sexto ponto vai falar de uma entrega, de nós darmos, de nós servirmos. Texto bastante conhecido também de Lucas 22:27, quando Jesus diz: qual é o maior, é o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa? Pois eu entre vós sou como aquele que serve. Muitas vezes nós também podemos nos questionar: mas eu
Me converti há 10 anos atrás. Parece que a igreja, os cultos já não são mais os mesmos. Parece que o louvor já não é mais o mesmo. Tem dias que o louvor, parece que o céu desce. Tem outros dias, parece que o céu está de bronze. Né? O culto hoje estava bom. Não, hoje o culto não estava tão bom. Né? Nós começamos a fazer uma série de medições, né? Quem sabe a gente tinha que dar uma olhadinha assim, deixa eu ver como é que estava o culto hoje, né? Porque se nós somos, o Cacilhas ainda mencionou o texto de Romanos 12, se nós apresentamos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto racional, a pergunta é o quanto nós estamos nos entregando a esse serviço, o quanto nós estamos dizendo, Senhor, eu estou aqui para dar, Senhor, eu estou aqui para abençoar o meu irmão, estou aqui para gastar meu tempo. É muito preocupante quando nós vemos no meio da congregação, e eu estou falando de coisas que eu ouvi, não coisas que me disseram, pessoas que disseram, eu não tenho tempo para ajudar ninguém, eu não tenho tempo para me envolver com outras pessoas, porque eu já tenho muita coisa para fazer. Queridos, isso é muito sério. Se aquele que deu tudo por nós, e que deixou o exemplo de serviço e amor, não consegue encontrar em nós um coração disposto a servir, como é que nós vamos poder dizer para ele, Senhor, eu te amo, mas não me pede para fazer muita coisa, eu quero te amar e ficar aqui de pantufa, né? Afinal de contas, às vezes servir vai implicar em tu dar o teu tempo, que é o teu bem mais precioso. Nos dias de hoje, estamos cercados de agendas cheias de coisas, ou estamos ocupados com muitas coisas, porque não é necessariamente que a agenda está cheia, que nós enchemos ela de coisas, né? Mas a verdade é que o Senhor diz, se tu me ama, tu dá. Se tu me ama, tu serve. Se tu me ama, tu gasta tempo. Gasta tempo com os irmãos, gasta tempo com aqueles que talvez nem mereçam muito tempo, mas porque tu me ama, tu dá o tempo. Para quem fazemos, né? A pergunta é essa. Para quem fazemos? Fazemos para agradar um discipulador? Fazemos para ficar bem na foto? Ou fazemos porque realmente amamos o Senhor? Precisamos avaliar isso também diante do Senhor. Um sétimo ponto, e esse é o último ponto do nosso termômetro, né? Nós vamos checando isso diante do Senhor. Isso vai ser uma tarefinha para a gente meditar durante a semana nessas verdades. Efésios 4,15 vai dizer, pelo contrário, falando a verdade em amor, ou outra versão vai dizer, com um espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Então, como é que tu vai crescer e atingir a altura dessa maturidade em Cristo? Falando a verdade com um espírito de amor. Não dá para desconectar também, né? Agora eu vou começar a falar a verdade para todo mundo. Chegou na minha frente, toma a verdade, né? Cuidado, querido. Não é assim. Né? Existe um tempero que não pode faltar nessa conversa. É em amor que tu vai falar. É para edificação, é para fortalecimento, é para correção, sim, mas nunca uma verdade destituída de amor. Precisamos carregar isso como algo essencial nos nossos relacionamentos. Falamos em amor, confrontamos em amor, chamamos a atenção sempre em amor. Encorajamos também, elogiamos, né? Tudo o que fazemos, fazemos em amor. Há um convite do Senhor para cada um de nós. Provérbios 23, 26, Ele vai nos chamar de filhos, Ele vai dizer, meu filho, dá-me o teu coração, e que os teus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. A pergunta que Jesus fez para Pedro, ela é feita para cada um de nós hoje. Tu me amas? Tu quer realmente me seguir?
Um pastor inglês criou uma frase, montou uma frase que me chamou muita atenção e eu copiei ela dele aqui, chamado John Stott. Ele vai dizer que o amor cristão, ou o amor por Cristo, ele não é vítima das nossas emoções, mas ele é servo da nossa vontade. Nós vamos amar o Senhor porque nós decidimos servir a Ele, porque nós somos conquistados. É bem verdade que eu não posso amar alguém a quem eu não contemplei, eu não posso amar alguém com quem eu não tenho relacionamento. Mas nós vamos caminhar com essa certeza de que o Senhor, Ele nos chama para a comunhão. O Senhor hoje está pedindo para que a gente de novo dê o nosso coração para Ele. De novo nós possamos dizer, Senhor, o meu amor por Ti não é aquela Brastemp assim, né? Mas eu quero Te dar o que eu tenho aqui. Olha, Senhor, o meu coração. Olha o que eu tenho para Te dar. Recebe, Senhor, o meu coração. Tu pode falar comigo, Senhor. Tu pode puxar minha orelha em amor. Tu pode me dar, às vezes, uma chamada porque Tu me ama. Hebreus 12 diz que se nós estamos sem correção é porque nós não somos filhos. Mas se nós passamos por alguma disciplina, é para aproveitamento. É porque Ele não quer nos ver atrapalhados, não quer nos ver perdidos, não quer ver o nosso amor esfriar. Porque pode ter certeza, meu querido, quando nós pensamos que podemos levar um relacionamento com Deus superficial e que eu amo mais ou menos, né? Pode ter certeza que esse mais ou menos vai se refletir em todos os teus relacionamentos. Vai se refletir no teu relacionamento com a tua esposa, vai se refletir no teu relacionamento com os filhos, com os irmãos. Porque Romanos 5:5 diz que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração. Então, se eu botar uma gotinha, vai ser só essa gotinha. Mas o Senhor, Ele quer derramar. Ele quer nos dar em abundância. Mas Ele precisa encontrar em nós um coração disposto a receber. Ele precisa encontrar em nós esse coração sincero. Não vamos deixar, Senhor, irmãos, ser contaminados por esse espírito que atua sobre o mundo de uma aparência. O espírito de Instagram, o espírito de Facebook, sei lá, de todas essas coisas que passam uma imagem que muitas vezes não corresponde, né? O Senhor não está buscando homens perfeitos, Ele busca homens sinceros. Ele busca homens que realmente querem a sua presença. Vamos ficar em pé? Conselhos. Queria agora que nós tivéssemos um tempinho de, quem sabe, fazer uma nova entrega ao Senhor do nosso coração. Eu costumava dizer, quando ministrava muitas vezes com casais, que a Denise, ao longo dos nossos 34 para 35 anos de casada, ela teve vários maridos. E todos eles foram eu, né? Porque precisei converter o meu coração para ela muitas vezes, me arrepender de muitas coisas, de muitas decisões erradas, né? E que bom que eu pude acertar, ela me perdoou, essa mulher decidiu me perdoar muito, né? Mas o converter o coração para ela implicou numa decisão que não foi tomada só quando eu disse sim lá no dia do meu casamento. Eu precisei casar com ela várias vezes e dizer, eu renovo a minha aliança contigo. Me perdoa por isso, por isso, por isso e por tantas coisas. Com Deus não é diferente. O Senhor, Ele quer que a gente renove a nossa aliança com Ele. Aquele mesmo olhar eu consigo imaginar o Senhor Jesus olhando para Pedro, dizendo, Pedro, tu me ama. Pedro disse, Senhor,
Eu não dou conta. Nós precisamos dizer: Senhor, tem dias que eu não dou conta. Tem dias que eu estou cheio de justiça própria. Tem dias que eu não estou nem um pouquinho afim de orar. Tem dias que eu estou desanimado, Senhor. Tem dias que eu estou cheio de justiça. Estou olhando para os outros, estou julgando. Me ajuda, Senhor. Tenho certeza, meus queridos, que o Senhor está pronto para vir na tua direção e na minha, toda vez que eu sou sincero. Toda vez que eu digo: Senhor, tá difícil. Essa semana entrei na carne, briguei com os filhos, fiz isso, fiz aquilo. Me perdoa, Senhor. Não deixa eu ficar assim. Não deixa eu me acostumar, Senhor. Me acostumar a fazer algumas coisas para Ti. No automático. Vou estar lá, vou na reunião. Não, hoje eu não vou na reunião. E assim eu vou assumindo uma forma de aparência. É muito sério. Se o Senhor registrou nas Escrituras que o amor de muitos esfriaria, é porque o amor de muitos vai esfriar, meus irmãos. Se as Escrituras falam que nós temos que nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, é porque nós precisamos nos apegar às firmezas, com firmeza às verdades ouvidas. É muito sério quando a gente vê pessoas que perderam a perspectiva do que é o perdão, perderam a perspectiva do que é realmente caminhar mais uma milha. Não deixe isso acontecer, meu irmão. O Espírito Santo nos chama primeiro a mim. Não te acostuma com ficar superficial. Não te acostuma a ficar mais ou menos. Mas deseja no teu coração, alinha o teu coração com o coração de Deus, para que tu possa experimentar esse renovado amor dele que Ele quer fazer isso. Ele quer te levar ao primeiro amor. Nós temos lá em Apocalipse o Senhor escrevendo à igreja de Éfeso, Ele disse: volta ao primeiro amor. Era uma igreja que seguia Ele em muita coisa, que era fiel, firme na palavra, mas em algum momento da caminhada ela tinha perdido a essência. Não podemos perder a essência. Essa palavra não precisa ser palavra de acusação para ninguém aqui. O Senhor não está desqualificando ninguém, mas Ele está chamando para perto. Ele não rejeita um coração sincero. Amém. Quanto ao Senhor, Sim, Senhor. seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, Sim, Senhor. seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte.
aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, para com aqueles cujo coração totalmente dele, é totalmente dele. Meu coração, meu coração é teu, meu Senhor. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, meu Senhor. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Sim, Senhor, nós, nesta manhã, apresentamos a Ti o nosso coração. Teus olhos veem, Senhor, tudo que está nele. Não podemos te esconder, podemos até pensar nisso, mas não podemos, Senhor. Mas nessa manhã, Senhor, junto com os meus irmãos aqui, quero te pedir, Senhor, que tu use de misericórdia para conosco. Que essa misericórdia nos leve a um render-se a Ti, Senhor. A sermos cheios da Tua presença. A estarmos prontos, Senhor, a pedir perdão, reconhecendo os nossos pecados. A estarmos prontos a liberar perdão sobre a vida daqueles que nos rodeiam, com quem nos relacionamos. Estarmos prontos a obedecer a Tua palavra, estarmos cheios de obediência, Senhor. Quebrantados, reconhecendo que só tem um que precisa estar sentado no trono e que merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Só um. Queremos Te dar o lugar que é devido a Ti, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, Ele se derrama sobre cada um de nós aqui. Aliás, essa é a nossa grande esperança, Senhor. É que se nós não podemos Te amar com as nossas forças, como Pedro não podia, Tu olhava com bons olhos para ele, como Tu olha com bons olhos para nós hoje e diz: eu sei aonde eu quero Te levar. A um lugar de rendição completa. E Tu é fiel para completar a boa obra que Tu começou em cada um. É graças à ação do Teu Espírito Santo sobre nós que nós podemos dar uma resposta para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim e por providenciar todas as condições para que nós possamos Te amar, Senhor. Enche o coração dos meus irmãos de esperança, uma esperança que está em Ti. Tu é fiel para completar a boa obra, Senhor. Nós queremos ser aqueles que vão permanecer Te amando até o fim, Senhor.
Se o amor esfria, nós não queremos, Senhor, nos conformar. Não queremos, Senhor. Mas queremos permanecer até o fim. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.